Fala galera, tudo bem? Rafa Piazza aqui. Hoje eu vou fazer um vídeo mais de conversa e de atualização das ferramentas do mercado. Então os vídeos que eu fiz até agora eram mais roteirizados, com edições. A ideia aqui é fazer mais esse bate-papo com vocês e trazer as atualizações do mercado. Nem toda semana vão ter atualizações que são relevantes da gente trazer aqui. Vai ser muito mais uma conversa, um bate-papo. Vou deixar esse formato também numa outra série aqui no canal. E vou trazer novidades aqui também de outras coisas. Primeiro de tudo, eu queria falar de uma ferramenta que está incrível, que está assombrando o mercado de edição, que é o Gemini Nano Banana, que ficou conhecido assim ali nos testes, nos benchmarks, né, que as empresas fazem, mas que está disponível lá no Gemini. E vocês podem editar as fotos. Eu vou tentar trazer alguns exemplos aqui e falar também de como aplicar. Mas é uma ferramenta incrível, porque ele edita exatamente aquilo que você pede numa foto. E aí você pode combinar isso com o Veo 3, que também é da Google, e você consegue animar essa foto e de forma consistente. Então, se você criar um personagem, ou conseguir utilizar uma foto tua, uma foto de alguém, você consegue fazer essas transformações de forma consistente. Isso muda muito o jogo. Por quê? Isso torna o uso da ferramenta muito mais previsível para aquilo que você precisa fazer. Então, antes as ferramentas estavam um pouco mais imprevisíveis. Para você editar ali, trazer uma consistência, demorava um pouquinho mais, você teria que fazer ali uma série de testes e de modulação ali da ferramenta. Então, coloquem aí no radar de vocês utilizar cada vez mais essa ferramenta incrível. Vou tentar trazer algumas transformações que eu fiz aqui de algumas imagens para vocês, que vocês vão ver como ela tá incrível, com prompts simples. Vou falar um pouquinho também mais de prompt mais para frente, mas aqui a ideia é tornar a sua edição mais prática. A gente tem uma lista de ferramentas de edição que a gente usa, tanto aqui no canal, quanto nas aulas que a gente dá de inteligência artificial. Então já incorporei essa ferramenta na minha lista e sempre levar para as aulas também exemplos de como usar e como aplicar. Muda totalmente o mercado, propaganda, marketing, post em rede social, tudo que a gente precisa fazer uma boa veiculação da imagem, a gente pode agora transformar com essa ferramenta, porque está muito poderosa. Dois que eu queria falar aqui é a minha ferramenta favorita, a que eu mais gosto, que é o Notebook LM. Ela faz o podcast em português, que é um negócio incrível, sai um podcast muito impressionante, e agora a parte de resumo em vídeo, que antes era só em inglês, ela está fazendo em português também. Isso é muito legal, traz ali mais um recurso. Embora, vou dar minha opinião aqui, ainda não está muito bom. Fica ali parecendo que está passando slide, os slides sem muita qualidade. Então assim, eu ainda não estou utilizando na prática, mas acho fantástico a ferramenta já ter esse recurso. Eu acho que com a evolução, a gente está falando da Google, acabamos de falar aí do Nano Banana, a evolução absurda que trouxe. Então estamos falando da Google, estamos falando de uma ferramenta poderosa que é o Notebook LM. Em breve acho que esse recurso vai ficar melhor. Uma notícia bombástica, mas que eu vi menos pessoas falando, está repercutindo aí um pouco menos no mercado, é uma ferramenta que a Microsoft lançou, que é o Vibe Voice. Eu já testei aqui e é fantástico. Ele faz um podcast ou faz um diálogo em áudio em que você define quem são os participantes. O que isso é legal? As ferramentas de transformação de texto para áudio, geralmente elas não eram boas para você criar um diálogo, porque elas não criavam isso automaticamente. Pelo menos eu não conhecia nenhuma ferramenta tão boa até agora. O Notebook LM, que a gente já comentou aqui, que faz esse podcast, ele define o próprio roteiro. Ele não deixa você falar o que você quer que conste ali no roteiro. Já o Vibe Voice, ele permite que você escreva exatamente o que vai sair nesse diálogo. Você coloca lá Speaker 1, Speaker 2 e define o diálogo de cada um. Então isso é fantástico porque é uma evolução do Notebook LM. Não está tão dinâmico ainda, não está tão fácil de mexer, mas é uma ferramenta que com certeza vai ajudar a gente muito no dia a dia para transformar o conteúdo, fazer material para aula, fazer material de postagem, de mandar em grupos, de converter. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? A gente pegar assim, artigos mais pesados, documentos, pesquisas que são longas, e a gente transformar isso, que é mais fácil de absorver no dia a dia para as pessoas que não entendem profundamente desses assuntos. Então toda essa transformação é para a gente ter
um leque de coisas que a gente pode fazer com essas ferramentas. E falando em ferramenta, eu queria comentar, faz já alguns dias que foi lançado, o GPT-5 não causou toda a revolução que se esperava aí do GPT-5. O mercado de IA no todo, ele estava dependendo de uma grande novidade, de novo, de um grande momento para manter o hype lá em cima. É óbvio que ainda as empresas estão procurando muito, as pessoas estão procurando bastante sobre o assunto. Trabalho com inteligência artificial na prática, no dia a dia, tenho acompanhado relatórios e pesquisas e as notícias, então ainda há uma procura muito grande por inteligência artificial. Mas a gente tem alguns pontos que a gente precisa falar. O primeiro deles é que, em termos de revolução tecnológica, a gente não tem nada aí, pelo menos desde ali da discussão do DeepSeek. Tinha muita coisa ali que não era verdade ali naquele momento em que foi lançado, mas tinha ali um modelo que propunha uma arquitetura diferente ali, realmente que trazia mais eficiência para os modelos. Mas desde então a gente não tem um grande momento da inteligência artificial. Muitos imaginavam que seria o GPT-5, não foi. Uma parte das pessoas não gostaram porque o modelo ficou menos flexível ali no início, depois a empresa liberou. E muitas pessoas gostavam muito desse modelo antigo, que acabava até sendo mais prático ali no dia a dia. Os modelos, eles estão trazendo coisas legais, estão se otimizando em cima dessa mesma tecnologia. Então isso não quer dizer que a gente não tenha evolução no mercado. A gente tem sim uma evolução ao longo aí de tempos em tempos. É uma evolução muito voltada para as ferramentas, para modelos e principalmente para a aplicação. Como que a gente aplica essas ferramentas no dia a dia da nossa necessidade. Então, o foco está muito agora na aplicação. Tanto que nos modelos, quando a gente dá uma olhada aí na opinião dos especialistas, ou a gente faz alguns testes, não tem tanta diferença mais para que a maioria das pessoas usa. Vamos colocar aqui que para 99% das pessoas que utilizam IA generativa, GPT, Grok, Gemini, até o Copilot, talvez o Copilot está um pouco atrás, Claude, essas ferramentas, elas não estão tão diferentes assim, elas não vão te dar uma diferença tão grande em termos de performance. É óbvio que ali com API, com trabalhos mais complexos, ali quando você começa a dar uma olhada em documento, que aí eu sempre sugiro no Notebook LM para esses casos, quando você começa a fazer trabalhos mais sofisticados, aí sim você pode ter uma diferença grande, ou coisas muito específicas para a área da saúde, para a área do direito, para a área da engenharia. Aí sim você pode ter uma diferença muito grande entre essas ferramentas. Mas, no geral, elas estão muito próximas, estão muito parecidas, porque a gente não teve nenhuma evolução tecnológica muito grande aí nos últimos tempos. Então, é muito por conta disso. Mas os modelos vão se aprimorando e aí algumas coisas são interessantes, como eu falei, o Nano Banana, Notebook LM, o View 3, que é fantástico para vídeo, esse Vibe Voice da Microsoft, que é muito bom. Então tem algumas evoluções no mercado, não é da tecnologia em si, embora ali os modelos sejam aprimorados. E o último ponto que eu queria abordar aqui nesse vídeo de atualizações é para falar sobre o prompt. Eu tenho um vídeo no canal sobre o prompt. Ele ainda é a pedra fundamental na minha visão de prompt, então podem voltar lá e assistir. Os vídeos estão quase como aulas, então quem quiser aí se aprofundar pode assistir no vídeo por vídeo, que eu sempre vou me aprofundando em termos de IA. E aí esse formato aqui que eu vou separar em listas diferentes para vocês, esse aqui vai ficar mais um formato de atualizações. Então esses vídeos que são mais em formatos de aulas, eu vou deixar em uma lista diferente aqui no canal, para vocês também, se vocês gostarem. São esses vídeos mais roteirizados, mais editados, tem uma dinâmica diferente desse vídeo aqui. E aí, falando sobre prompt, eu atualizei o meu material de prompt com algumas publicações que a OpenAI fez em agosto de 2025, muito interessantes, que corroborou muito a forma com que a gente vem utilizando o prompt. Então, a própria empresa, que é a principal empresa hoje no mundo de IA generativa, outras empresas estão correndo bastante. Eu acho que a Google está muito pau a pau, mas ainda a gente se baseia muito no ChatGPT e é sinônimo de IA generativa, né? Quando a gente fala de inteligência artificial generativa, a gente fala de ChatGPT, quando a gente conversa sobre o assunto, a gente remonta ao ChatGPT. Então, acho que essas duas empresas, né, OpenAI e Google, são as que estão correndo melhor, mas tem uma série de outras empresas que estão fazendo coisas legais também, muito específicas. Então, quando a gente fala de prompt, é muito legal ter
esse material da OpenAI, eu trouxe como atualização. Tem algumas coisas interessantes que a gente já usava em sala de aula e que eu vou reforçar, é o papel, então é o haja como, atue como, seja tal persona, né, que a gente também usa o termo persona, que é quando a gente vai fazer um prompt, a gente fala, haja como um médico especialista em cardiologia, haja como um advogado especialista em direito empresarial, haja como um economista no Brasil. Então a gente vai colocando aí uma persona. E a própria empresa também traz no material que o contexto é muito importante. E isso a gente trazia muito do próprio presidente da OpenAI, o Greg Brockman, que é a enxurrada de contexto, está no material atualizado da empresa, e também a parte de expectativa, que nada mais é que o formato que também a gente já trazia nas nossas aulas aí sobre prompt. Então, o prompt ele está ali baseado nesses pilares. Eu também gosto de falar dos pilares de avisos e alertas, tem um pouco a ver com o contexto também. Então, é muito legal ver que a nossa metodologia de ensino, como a gente está levando isso para a prática, está sendo referendado pelas empresas de tecnologia, pelas empresas que construíram o modelo e são as referências para a gente em relação à IA generativa. Espero que vocês tenham gostado. Acione o sininho para receber aí o aviso dos próximos vídeos. Dá um like, compartilha com quem vocês curtam, siga o canal para mais novidades aí do mundo de IA. E falam se vocês gostaram desse formato aqui para a gente fazer mais vídeos. Toda vez que tiver atualizações aí interessantes no mercado, a ideia é trazer esses vídeos aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!